Agora a gente está com as peças todas pré-montadas, a gente já tem aqui as guias lineares, a gente tem o conjunto de guias lineares central, né, com a flange. Então a gente pode começar a realmente montar a máquina. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os pés. E nessa hora de colocar os pés, é importante que essas asinhas que tem nessa peça superior, elas precisam ficar para o lado de fora, porque é nela que a gente vai prender depois a correia. Então a gente tem que colocar 2 pares de asinhas para fora, virado de um lado, e 2 pares virados para fora do outro lado. Em qual eixo vão ficar essas asinhas, tanto faz. Vocês vão ver depois que a tampa, ela também tem um suporte de correia, que aí a gente vai usar para o outro eixo. Vocês podem ver que nesse momento da montagem as asinhas estavam para dentro e logo após o corte agora elas vão estar para fora porque a gente arrumou elas do jeito certo. Então, em cima dessas peças aqui vão esses espaçadores. Então, todas essas peças rosas são peças que a gente repôs porque a gente usou na adaptação da outra máquina. Uma vez que a gente testou e está tudo certo, a gente não pode ainda prender essas peças sem colocar os trilhos, porque se a gente prender, a gente não tem como colocar o trilho aqui depois, que o trilho só entra pela ponta. Então, só preciso tirar uma das laterais para poder colocar um trilho. A próxima etapa que a gente tem que fazer é esquadrejar esse retângulo para ter certeza de que a máquina vai rodar paralelamente, né? Então, para esquadrejar, a primeira coisa que a gente vai ver é se os comprimentos estão iguais. Se a peça de baixo, eu estou colocando aqui as asinhas, por exemplo, viradas para esse eixo maior meu, que vai ser meu eixo X, então na tampa eu vou virar as asinhas para o eixo Y. Se você apertar totalmente um lado, você não consegue apertar os outros. Tem que apertar um pouco cada lado e apertando todas aos poucos até ela ficar presa. Por causa de um problema de impressão que a gente imprimiu com ABS, a gente não tem uma mesa que aquece, então as nossas peças no meio do processo elas descolam e aí o lado de baixo delas fica arredondado. Por causa disso, na hora de parafusar, ela acaba rachando. A gente espera que isso não comprometa a firmeza da máquina, né? Apesar de rachado, ele está bem fixo aqui. Agora, no momento de inserção dessa peça central, a gente tinha intenção de que a parte da ferramenta ficasse virada ao lado contrário dos end stops. Mas vocês vão ver depois que eu encaixar os tubos que a única maneira dela encaixar na máquina é ficando virado ao contrário, ficando virado do mesmo lado do zero. Não tem problema nenhum, mas por uma questão de praticidade a gente queria que a ferramenta ficasse virada para o outro lado. Essa ponta rosqueada tem algum problema? Não, porque essa ponta rosqueada vai ficar aqui, ó. Então ela vai ficar parada, não vai correr nada nela. Então não tem problema, ó. Então passei meu primeiro eixo. E agora eu vou passar o outro eixo, aqui. Beleza? Com esse daqui no lugar, então eu vou apoiar aqui e chegar um pouco mais pra cá, vou apoiar ela ali. Ops, eu acho que eu fiz a ordem contrária. Bom, a gente esquadrejou a máquina, lógico que ela não ficou perfeita, a outra também não ficou quando a gente montou, mas isso não é um problema, porque depois, como a gente tem um sistema de dual end stop, os próprios motores forçam a máquina a se esquadrejar, porque a gente vai regular os end stops dela, né, as paradas de curso, para que ela sempre pare esquadrejada e funcione de uma maneira esquadrejada. Então, isso aqui não está no ângulo perfeito, mas ele tem uma certa flexibilidade aqui, ó, tá vendo? Ela consegue rodar. E quem vai fazer ela trabalhar assim ou assim vão ser os motores, que vão colocar ela na posição esquadrejada certinha. Então, ó, isso aqui é a liberdade que a gente precisa para poder esquadrejar a máquina com os motores depois. Agora a gente vai então começar a encaixar os motores. Então o motor ele vai aqui, é mais fácil a gente colocar o motor antes, né? Aqui. Depois de parafusar o motor, a gente vai fixar a peça sobre o tubo. São 2 parafusos. A porca deles já fica presa lá dentro, tem um buraquinho onde ela fica presa certinho. Vai ficar uma distância de qualquer maneira entre as 2 peças, porque ela vai pressionar esse tubo. Então você tem que ir apertando os 2 lados, pouco a pouco,
Mesmo assim, ainda vai sobrar uma distância. Se você tentar fazer essas duas peças se encostarem, você vai acabar quebrando o plástico. Então, a gente colocou aqui as rodanas já. É bem simples de fazer, porque são só 2 pequenos parafusos aqui e você fixa com a chave alho. Aí depois a gente vai passar o número da chave. Esse lado aqui pro lado de fora, esse lado maior sempre, porque senão essa distância aqui na hora de passar a correia não vai dar certo. Então agora eu vou ensinar a passar a correia. Ela vem numa fita única, então a gente passa primeiro, vai lacrar depois ela aqui, deixa ela fixa e depois a gente corta ela no tamanho da máquina. Então primeiro você vai passar com a parte lisa por baixo da rodana aqui, para que a parte dentada passe na rodana dentada aqui, assim. Depois você vai continuar com a parte lisa aqui e passar por baixo do rolamento de novo. Aí tá vendo que já travou. Aí depois é só puxar até aqui na frente, onde aqui a gente vai dar só uma voltinha aqui. E ele vai ser preso com outro lacre. Essa voltinha não precisa ser muito grande não, só para deixar preso. Aí deixa bem, é só dar essa voltinha aqui mesmo e lacrar bem. Aí aqui você não pode deixar muito folgado a correia. E aqui é o mesmo processo. Você vai passar o lacre aqui por dentro. Tem um pequeno vão aqui para passar o lacre. Eu já deixo ele preparado. E aqui você já pode cortar com o alicate, deixando um pouquinho da sobra para dobrar depois. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca esse suporte para faca de arrasto. Ele vai vir aqui, é fácil ver como é que ele vai ser encaixado, porque ele tem esse formato aqui que é parecido com esse vão aqui. Então é bem tranquilo. Aí a gente vai colocar o parafuso e a porca, como a gente sempre faz. A porca vai atrás. Só que a gente teve um problema, que essa aqui é a porca, as duas são M4, só que essa aqui ela é um pouco maior e ela encaixa direitinho lá no lugar. Só que o que a gente vai usar agora é essa aqui, porque a gente tem mais dela. Aí ela acaba rodando um pouco, então a gente vai ter que usar outro tipo de ferramenta para fixar ela lá e segurar para que ela não rode. Então primeiro eu vou passar aqui parafuso. Aí aqui então a gente vai colocar a porca. Aí você sempre lembrar da borrachinha e ficar pro lado de fora. E a gente segura com o dedo primeiro até o parafuso chegar e depois acerta. Esperar acertar a porca primeiro. Aí tá vendo que a porca já tá rodando, então quer dizer que ele pegou ela. Então a gente trava aqui e só vai apertando. Agora a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. Prontinho.
Aí esse aqui é o cortador de vinil. E aí ele vai vir encaixado aqui. E aí a gente só pega um lacre, dois rebaixados aqui que onde é que você encaixa, onde é que você passa o lacre. E aí depois você aperta a peça. Bom, agora a gente vai prender os fins de curso. A máquina já está, a parte mecânica dela já está toda pronta. A última coisa que falta a gente prender é os fins de curso para começar a fazer a fiação dela. O fim de curso ele vai ficar preso nessa partezinha, virado do lado de dentro, porque essa outra parte aqui, ó, que é impressa, que é de plástico, impressa, a gente vai colocar ela em caixa aqui, ó. E ela vai bater no fim de curso. Então, quando esse trilho andar, ele vai lá e vai bater nela. Então, primeiro a gente vai prender aqui o fim de curso. Se tiver um arame mais duro, no caso a gente está usando esses próprios araminhos que vieram aqui nos saquinhos da máquina. Se tiver um arame mais duro, melhor. Agora ele está bem preso. E aí o cuidado que a gente tem que tomar, que eu já estou vendo que é o que está acontecendo aqui, é que o fim de curso não pode bater na correia assim, tá vendo? Ele está encostando aqui, ó. Ele não está nem clicando porque ele está encostando. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que dar uma entortadinha nele. Então estamos aqui com o nosso fim de curso. Ele está longe da correia, não tem perigo de, na hora dela andar, ele bater nela, senão ele vai parar sozinho. Então aqui eu tenho que regular até onde eu quero que minha máquina vá. Então desse lado aqui, ó, eu posso ir basicamente até o final da correia, que a máquina ainda não vai bater ali. Então eu posso colocar o fim de curso bem aqui no finalzinho. Desse jeito. É isso. Gente, agora a gente vai começar a passar a fiação. Por um desses fios vão vir 5 volts. E no outro fio a gente vai ter uma resposta quando esse circuito fechar, quando apertar aqui, ele vai dar uma resposta pra gente lá de que foi ativado esse botão. Então, para a gente conectar isso aqui com mais facilidade e poder desconectar depois, enquanto trabalha, a gente vai entortar o primeiro e o último lá de baixo. Para conseguir realizar essa conexão com mais facilidade. Então vou colocar aqui o preto em cima. Então esse é o ground e esse aqui é o canal de informação. Toda vez que ele descarregar, aqui vai estar sempre mandando uma energia. Toda vez que essa energia descarregar aqui, ele vai saber que esse botão foi ativado. Beleza, tá aqui conectadinho. Então a gente tem todos esses cabos que vão juntos aqui, ó, conectar neste cabo aqui. Então, como eu falei, a gente vai usar uns cabos que são 6 fios, são 4 para o motor e 2 no nosso final de curso. Então ele tem um lado macho e um fêmea. O lado macho eu vou conectar aqui. Vou estabelecer um padrão aqui, o azul para dentro. Que assim eles ficam com todos os conectores do mesmo lado, fica mais fácil de me lembrar qual que é o lado que eu estou usando. Então, conectar assim. Beleza? Então essa vai ser a nossa conexão. Agora, esse cabo a gente vai passar, porque a nossa máquina ela vai parar aqui, ó, desse lado, né? Quando ela parar de trabalhar, a gente mandar ela, vai parar aqui e aqui. Nesse cantinho. Então, eu vou colocar a minha central de controle nesse canto aqui, beleza? Então, no caso, esse motor aqui, ó, o fio dele vai vir para cá. O fio do outro motor, desse motor aqui, a gente vai passar ele por dentro aqui, ó. A gente vai passar ele por dentro desse cano. Então, eu pego a ponta dele aqui e vou passar ele aqui por dentro.
gente tem que prender esse end stop aqui ainda. Esse conector chato é muito bom, super prático para isso, senão a gente ia ter que soldar. Pronto. Agora a gente vai passar uma fita isolante aqui, só para ter certeza de que isso aqui não vai acabar soltando assim, ó. Esses dois ficam até firmes, mas esse aqui não estão tão firmes, tem que passar uma fita isolante. Beleza. Essa sobra, depois que eu passar a fita isolante, eu vou empurrar lá para dentro. Então, para a gente conectar os motores na nossa plaquinha Rambo, é importante a gente observar de que lado que estão os fios aqui na conexão. Então, ó, o primeiro que eu vou conectar aqui é o Z. Como eu sei que o azul está no canto, lá, eu sempre conectei o azul no canto, para poder ter facilidade de conectar isso aqui. Então, eu sei que o lado azul tem que ficar aqui, ó, na pontinha do eixo Z. Aqui, ó. Beleza. Esse aqui são os fios do eixo X, né? Que eu estou escolhendo agora, que vai ser o X. Então, como da mesma maneira que o Z, né? Eu vou pegar o lado azul, que é o de fora aqui, ó. Esse lado de fora, vai vir e vai conectar no X. Eu vou conectar esses motores aqui e depois eu vou testar, mandar a máquina para o lado positivo. Se ela for para o lado do zero, que é o lado dos end stops, eu vou trocar esses fios de lugar. Quando eu mandar ela para o lado positivo, ela vai para um lado. Se eu trocar esses motores de lugar, eles vão começar a rodar ao contrário. Então, o lado positivo vai virar o outro. Então, a gente vai ter que configurar isso depois. Eu vou ligar assim e vou testar. Então, o X, ele vai um no X e o outro no E0. O Y vai um no Y e o outro no E1, que é esse da ponta aqui. Então, primeiro o X. E agora eu já vou aproveitar e pegar aqui o Y, que são esses dois fios aqui. Eu vou conectar eles aqui. Então, sempre com a ponta virada para cá, porque eu coloquei o fio azul sempre do lado da ponta aqui. Y. Beleza. Pronto, meus motores estão funcionando. Agora eu só preciso ligar os end stops. Esses dois fios são os fios do eixo X, né? Dos dois motores do eixo X. Então tem um aqui ligado e o outro aqui. Na hora de ligar o end stop deles, então essa ligaçãozinha é um pouco complicada. Por quê? Porque a primeira ligação do primeiro X vai do lado mais perto do USB aqui e para dentro, colocada para dentro. E a segunda, do outro eixo X, o outro end stop, ela vai do lado de cá, mais para fora, beleza? Agora eu vou colocar o outro, que é o do eixo Y. Gente, então, para colocar o end stop do eixo Y, é a mesma coisa, o mesmo padrão. Do lado de cá, vai o X e o Y. Esse é o X, esse é o Y. Os dois são deslocadinhos para a esquerda, lá para dentro, no sentido do centro da placa. Do outro lado, vai o E0 e o E1. Que são esses, né, os pares do X e do Y. Então esse é o par do X, que é o E0, e esse é o par do Y, que é o E1. Estou aqui com a nossa fonte, que é essa fonte de 12 volts, 6 amperes. Ela já está aqui com a saída cortada, não tem nenhum plug, porque essa fonte é que vai alimentar a nossa placa, vai dar potência nos nossos motores. Então basicamente o que essa placa faz já tem embutido nela são esses drivers que dão potência nos motores com a energia da fonte, em vez de tirar a energia do seu computador, né? Então, para a gente colocar a energia aqui na placa, vindo da fonte, vou usar aqui esse adaptador, que já vem com essa ponta para eu rosquear os fios. Então, vou colocar ele aqui, ó, em primeiro lugar. Eu vou deixar ele aí travado. E aí, o padrão de alimentação que a gente vai ter que utilizar é o seguinte: a gente vai chegar com positivo, né, que é o vermelho, aqui do lado de dentro da placa, só lembrar que é o lado de dentro, e neutro aqui. Eu não vou parafusar ainda, por quê? Porque eu também preciso chegar com positivo aqui na terceira e o neutro na quarta.
Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns uzinhos aqui, ó, com fio. Se fosse um jumperzinho, que eu vou usar ele para puxar então da minha primeira para minha terceira. Deixa eu ver se ela está no lugar certo aqui. Então, primeira e terceira, e vou fazer outro que vai puxar da segunda para a quarta. Beleza? Agora eu vou entrar com esses dois aqui, ó. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu poderia sair com 4 pontas já desses fios, né? Duplicar elas na saída. Mas essa é uma maneira também de eu fazer isso. Pronto. Tá aí. Então tenho aqui, ó, positivo, negativo e negativo. Beleza? Minha placa está alimentada. Vou checar aqui se está tudo firme. Ó, esse aqui não ficou bom. Ficou solto. Então vou soltar esse aqui de novo e prender. Pronto, agora está bem fixo. Posso confiar aqui nessas ligações. Beleza. Está alimentado. Agora a gente pode vir com USB, conectar aqui e já podemos ligar nossa máquina no computador para colocar ela para funcionar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Arduino aqui no arduino.cc. Uma vez aqui no site, a gente entra em software, na aba Download, e procurar aqui nessa lista qual é a versão mais compatível com o seu sistema operacional. Se você não quiser contribuir, você vem aqui em Just Download. E aí é só clicar 2 vezes no instalador e instalar normalmente, como se fosse qualquer programa. Uma vez com o aplicativo do Arduino aberto, você tem que configurar aqui qual é a placa que você está usando. Então a gente tem que configurar ele para estar usando a placa Rambo. Se é a primeira vez que você usa essa placa, você vai vir aqui em ferramentas, placas, e não vai encontrar ela. Para que ela apareça ali, você vai ter que ir em arquivo, preferências. Lá embaixo nas preferências, você vai ver um campo chamado URLs adicionais para gerenciadores de placas. Ali você vai colar um endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o endereço de onde a gente baixa meio que o driver da placa para instalar no Arduino. Uma vez colado esse endereço, você pode fechar essa tela de preferências. A gente vai voltar lá nas ferramentas, placa, e aí em cima tem gerenciador de placas. Você vai clicar aí. Aí é só você escrever Rambo que ele já vai achar. A única placa que vai aparecer é a placa que você precisa instalar. É só clicar em instalar. E agora quando você for lá em ferramentas vai aparecer a opção placa Rambo para você selecionar. E você seleciona ela e tudo vai funcionar normalmente. Uma vez com o Arduino baixado, a gente precisa baixar agora o Marlin, que é o firmware, que é uma programação que vai rodar o tempo todo lá na placa. Ela vai estar lá rodando quando a placa estiver ligada. E aí quando a gente mandar qualquer informação para ela em código G, que é o que ela está programada para entender, ela vai executar vários comandos na máquina, ligar e desligar coisas, mandá-la se mover, coisas desse tipo. Então a gente precisa baixar essa programação e instalar ela lá na placa controladora. Um dos caminhos para você achar o Marlin para baixar é aqui por dentro do site da V1 Engineering, que é a empresa de onde nós compramos a placa. Aliás, se você tiver comprado dela, provavelmente ela já vai estar pronta para usar e você não precisa fazer nenhum desses passos. Mas uma vez que você precisar, por exemplo, trocar a versão de Marlin, porque você não está usando LCD ou você está usando, você tem que entrar aqui. Então a gente vai entrar aqui no site da V1 Engineering. A gente vai aqui na aba MPCNC. Electronics, vocês podem ver que vai ter umas partes sobre eletrônica e logo para baixo aqui, ó, vai ter software e firmware. Então clica aqui em firmware, vai abrir a página do Marlin, explicando que tem diferentes versões de Marlin para diferentes configurações da sua MPCNC. No nosso caso a gente vai usar o Dual End Stop, então a gente entra aqui em Dual End Stop, tem algumas explicações sobre como funciona o mecanismo, e aí você vem aqui embaixo e clica em Marlin. Você vai ser redirecionado para a página do GitHub, onde a gente tem aqui várias versões de Marlin, cada uma adaptada para uma montagem da sua máquina.
Então, por exemplo, quando diz aqui T8, ele está querendo dizer que se você usou roldanas T8, roldana e correia T8. Se você usou outro tamanho de roldana, isso não quer dizer que você não pode usar essa programação. Só precisa adaptar a quantidade de passos por milímetro, vai mudar. E aí você teria que mudar isso. Mas por que não já baixar uma outra versão que a gente vai ter aqui de outra roldana, né, caso ela exista? Então, mais adequado é você achar o que casa exatamente com o que você está usando. Uma vez baixando ela, é só descompactar. Vou entrar aqui em Marlin e dentro de Marlin eu acho esse arquivo de Arduino. Só clicar 2 vezes que ele vai abrir o Arduino com toda a programação dentro. Você pode ver que elas têm várias abas. Pronto, uma vez que está tudo certo, a gente já configurou a porta de USB onde está ligado a nossa Rambo. A gente já configurou qual tipo de placa. Agora é só a gente enviar nessa setinha aqui, ó. É o segundo botão de cima. Pronto, você vai ver que a placa vai piscar várias vezes. Se você procurar bem, você vai ver que tem um LED escrito RXTX. Eles ficam piscando, quer dizer que ela está subindo informação. Se não der nenhuma mensagem de erro, quer dizer que ela subiu com sucesso. O que a gente precisa fazer agora é baixar o Repetier Host, que é um programa que ele serve para controlar a impressora 3D. Isso não quer dizer que a gente não possa usar ele para mandar o código G que a gente precisar para nossa máquina e também para a gente controlar ela manualmente. Sabe, com as setinhas, mandar ela para lá, para cá, e assim a gente vê se ela está funcionando. Então, o Repetier Host a gente vai baixar no site. Vocês têm uma opção aqui, ó, ela tá bem pequenininha, mas eu tenho uma opção lá embaixo de não doar. E aí é só baixar o arquivo e instalar um instalador comum. Não vou mostrar porque eu já tenho a última versão aqui instalada, já vou direto abrir ele. Uma vez com ele aberto aqui na tela, então vocês vêm aqui em configuração, configuração da impressora e aqui vai abrir essa tela. A primeira aba dela chama ligação. O importante dessa parte é a gente acertar o baud rate, que é a velocidade de comunicação. Ele tem que se comunicar na mesma velocidade que a Rambo está funcionando. Senão elas não vão se entender. E essa velocidade é 250 mil. Agora na segunda aba, na aba impressora, nessa parte a gente tem 2 coisas importantes, que é a taxa de alimentação em viagem e a taxa de alimentação do eixo Z. Lembra que eu falei que isso varia um pouco dependendo do fuso que você está usando, o motor que você está usando? Isso aqui basicamente é quão rápido eu vou deixar minha máquina andar. Então, aqui está definido 2100 nos eixos X e Y e no eixo Z 240. Como ele é um eixo que funciona por fuso, então a gente tem uma velocidade menor nele. Outro ponto importante que vocês vão ver ativado aí no de vocês é essa parte que está escrita assim, ó. Desativar extrusor após cancelar trabalho. Desativar motores após cancelar trabalho. Podem desmarcar essas 2 aí, senão isso vai dar interferência no funcionamento da máquina. Que basicamente é isso. As outras coisas são mais importantes para a impressora 3D e não vão influenciar muito aqui no nosso uso do programa só para mandar código G ou para testes. Uma coisa que às vezes é interessante, mas não é essencial, é se vocês forem aqui na parte forma da impressora, vocês vão ver que tem aqui, ó, X máximo e Y máximo. Se você mudar esses valores, depois quando a gente for mexendo manualmente na máquina, vocês vão ver que você vai vendo quantos milímetros ela pode andar até bater. Mas mesmo assim, se a sua máquina não estiver lá no canto, ela estiver no meio, e aí você mandar ela fazer um trabalho maior do que o tamanho dela, ela vai tentar fazer e ela vai bater no final. É isso, ela sempre calcula esses números a partir do 0. E aí se você está com ela posicionada no meio e ligar o programa, ela vai achar que a partir dali ela pode andar essa distância que você regulou. Tá tudo configurado já aqui no Repetier e no firmware do Marlin, né, que a gente instalou aqui na placa. Então, a partir daí eu posso vir aqui e ligar a impressora. O USB está ligado aqui e por meio dele a gente vai se comunicar com a impressora. Então, vem aqui em ligar. Uma vez que a impressora está ligada, a gente vai dar os primeiros comandos, mas o ideal é a gente colocar a impressora mais para o meio e mandar ela ir para frente ou para trás para a gente ver para que lado ela vai. Então, no nosso caso aqui, quando eu mando ela, por exemplo, ir para a coordenada 10, então vou mandar ela andar 10 aqui, ó, ela está indo para longe do 0. Então, se ela estivesse lá no meio e andasse para cá, que foi o que aconteceu antes, quando a gente mandava ela ir para o lado positivo, ela vinha para o lado aqui, ó, do end stop. Então ela estava invertida. O que a gente teve que fazer? A gente veio aqui na placa e trocou. Esse é o eixo X, esse é o motor opositor do eixo X. Então a gente trocou esses 2 motores de lugar e trocou também os end stops de lugar, né? Porque ela tem que saber que cada end stop é de um motor. Vocês vão entender isso já porque a gente vai mostrar como é que funciona os end stops. Então basicamente é isso, ó.
positiva, agora o X está no 120 e quanto mais eu mando ela para lá, mais aumenta a coordenada do X. Então ela está indo para o lado certo. Agora vamos testar o Y. Então ele também, o lado positivo está indo para longe do zero. Então quer dizer que está certa a nossa montagem. Então a partir disso está tudo funcionando. Agora eu tenho que conferir, ter certeza de que meus endstops estão todos ligados corretamente. A gente já fez isso. Para eu poder usar o homing, que é essa função que vai mandar ela para o zero e também vai esquadrejar a máquina. Para a gente fazer isso, é importante a gente estar sempre perto aqui na mão o reset, né? Aqui da placa. Por quê? Porque o homing é um processo que tem 1000 erros que podem acontecer. Se um desses endstops estiver mal conectado, ele não vai perceber que ele pegou no botão e vai tentar continuar. Entre outros problemas que podem acontecer, de interferência e tudo mais. Então, como a gente não sabe se vai funcionar, a gente fica com o dedo aqui perto e eu vou mandar primeiro ela mandar o homing do X. Então ela dá uma subidinha e em seguida ela vai tentar ir para o zero. Vocês vão ver que os dois lados vão clicar. Tá vendo? Então isso esquadreja a máquina. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona para esquadrejar a máquina. Agora eu vou mandar ele para o home e aí eu vou encostar em um deles para vocês entenderem. Se eu encosto aqui, ó, o motor para e o outro continua. Então eu altero o esquadrejamento da máquina quando eu mudo a localização do endstop. Se eu colocar esse endstop aqui, ela vai parar um motor aqui e o outro vai parar aqui. Ela só vai parar quando ele clicar. E isso, conforme a gente vai usando, a gente vai vendo que o esquadrejamento não tá bom, a gente vai tirando essa pecinha e colocando ela mais para frente ou mais para trás para mudar esse ângulo aqui. O Y já está em casa. Agora eu vou mandar o X voltar também. E aí ela chegando, eu sei que a gente tem a nossa... Aí, ó, essa é a nossa coordenada zero. Uma vez que a gente está vendo que a nossa parte eletrônica está funcionando minimamente, a gente já pode fazer os nossos primeiros testes. Para isso a gente vai precisar de um pedaço de desenho. Eu vou fazer isso usando o Rhinoceros, mas você pode fazer usando AutoCAD ou qualquer outro, até o Illustrator, por exemplo. Qualquer programa que salve em DXF vai servir para a gente fazer um desenho de teste. A melhor maneira de testar é você fazer um quadrado do maior tamanho possível que sua máquina desenha. Mas eu não aconselho que esse seja o primeiro teste, porque se ela não estiver funcionando bem, e você fizer um desenho quase do tamanho dela, ela vai chegar muito perto da borda e ela pode ser que ela bata. Então primeiro vamos fazer um desenho pequeno só para testar. Se ele funcionar, a gente vai fazendo outros testes. Eu recomendo que quando você faça o desenho maior, seja um retângulo para você ver se ela está esquadrejada. Se o retângulo vai sair com os ângulos retos. Por enquanto eu vou fazer um outro desenho aqui bem simples, só para ver se ela está funcionando direitinho, depois eu vou medir ele para ver se ela saiu do tamanho certo. Então a gente vem aqui, salva em DXF, e agora a gente vai ter que abrir em um outro programinha que vocês vão ter que baixar. O link eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. É um programa open source, é super bacana, funciona super bem, chama STLCAM. Aqui a gente vai em arquivo, abrir e vai procurar o nosso arquivo DXF. Ele vai te perguntar se você desenhou em centímetros ou milímetros, então você tem que escolher a opção certa para ele não sair fora de escala. Então aqui a gente tem várias opções, a gente tem essa Part, Hole, Engraving, Carve, Drill e Text. São opções diferentes de usinagem. Essas partes que chamam Hole e Part, ela vai criar um percurso de máquina que vai passar em todo o interior da geometria. Então, para você fazer um buraco, mesmo que ele tenha uma forma diferente, você usa essas funções. A gente aqui no caso, como a gente está usando a cortadora, a gente quer que ele só passe em cima das linhas do desenho. Então, eu vou usar essa função Engraving. E aí você tem a opção de passar em cima da linha, passar por dentro da linha ou por fora da linha. No nosso caso aqui, que a gente quer que passe por cima mesmo. Então, você vai lá, clica em Engraving, clica em cima da parte que você quer selecionar para ela fazer esse tipo de trabalho. Aqui do lado aparece essa tabela, as opções aqui, as configurações dela. Ali em cima tem uma tabela que chama Tool List. Nela eu posso colocar várias ferramentas diferentes. Por exemplo, essa que está aí é quando eu estava usando a MP com uma caneta colocada nela. Então eu coloquei o diâmetro da ferramenta como tendo 2 milímetros. No caso aqui, quando a gente está mandando passar em cima da linha, tanto faz esse diâmetro da ferramenta que a gente coloca aqui. Mas se eu estivesse mandando passar por fora ou por dentro, ele ia esses 2 milímetros para fora ou 2 milímetros para dentro. Aí eu tenho um monte de outras configurações aqui, velocidade de spindle, coisas que eu não vou usar porque eu não estou ligando um spindle, né, uma tupia. Por enquanto eu estou usando só o estilete. Então a gente vai deixar isso tudo quieto.
Tem muitas outras configurações, muita coisa importante de aprender aqui, mas não é o caso agora de ensinar. Quando mais para frente a gente tiver com a fresadora Tupia instalada aqui, aí eu vou mostrar para que serve o overcut, né, para fazer encaixes e tudo mais. Beleza, a gente pode ir lá em File, Export, CNC Program. A próxima tela é uma tela muito importante, que é qual que é a profundidade de corte. No nosso caso aqui, a gente só quer que ela afunde um pouquinho na mesa para poder dar pressão no nosso estilete, né? Então, quando a gente começar, a gente vai colocar o nosso estilete encostado na mesa, sem pressão. E aí ele vai estar na altura 0. Então, se a gente colocar a profundidade de 1, ele vai levantar um pouco, vai mover até o lugar onde tem que executar o trabalho e vai descer até -1. Então, ele vai ficar com 1 milímetro ali de pressão naquela faquinha de corte para a gente realizar o nosso corte. Tem como a gente configurar isso durante o desenho. Quando a gente for fazer outras coisas com fresadora, aí eu vou mostrar como que a gente já configura. Para cada pedaço, aí eu posso mandar escavar um por dentro, o outro eu posso mandar só contornar, o outro eu mando ele escavar com uma profundidade maior. A gente deixa isso tudo configurado em vez de vir aqui no final e dar esse comando no final, como a gente fez agora. Se você tiver em dúvida se está certo ainda, você pode olhar aqui a simulação. Então tá tudo certo, agora a gente vai abrir o Repetir Host de novo, para a gente só mandar esse código G para ser executado. Então, uma vez com o Repetir aberto, é só a gente vir aqui em abrir e achar o nosso arquivo. Ele vai abrir, às vezes você não vai conseguir ver nada a princípio. Você tem que vir aqui na aba na direita, pré-visualizar impressão, dá uma inclinada na tela que ela vai aparecer ali o percurso da ferramenta. Vocês podem ver que apareceu aqui várias vezes o percurso do encaixe. Isso é porque esse que eu abri não é esse último que eu salvei. Eu acabei abrindo um outro onde eu tinha colocado a profundidade total de 6 milímetros. E aí, como ele tem a cada passada 1 milímetro só, ele está descendo, então ele criou várias passadas aí. Então, se o desenho está certinho, é só chegar com a estilete até encostar na mesa ou a caneta. Na hora que ele encostar, a gente até imprimiu um desenho aqui, filmou para mostrar, mas acabou que não foi esse. A gente pegou uma coroa pronta que eles fornecem lá no site da Avial Engineering, a gente vai usar ela. Agora a gente vai fazer um desenho nessa folha aqui de papel e para isso a gente vai colocar a faca de arrasto na ponta da ferramenta. Aí basicamente é só, ela tem um imã lá dentro, então você tem que colocar, tem que fixar ela lá dentro, e aí ela já fica assim certinho. E aí a gente vai para as configurações da máquina. O desenho já foi configurado aqui, só que eu preciso descer o eixo Z até ele encostar no plano de madeira. Mais um? Então, e aí agora só colocar em impressão. Gente, então, esse foi o nosso primeiro teste e o problema que a gente vê que está tendo aqui um pouco é de nivelamento da mesa, porque você pode ver que um lado cortou e inclusive nesse lado aqui ela estava pressionando bastante a caneta, tanto é que ela até deu um erro aqui, ó, porque ela pressionou demais, a madeira de baixo que a gente estava segurando mexeu, pelo que parece. Desse lado aqui, ela nem chegou a cortar totalmente, esse lado aqui até rasgou na hora de tirar. Qual que é a técnica que a gente vai usar para fazer o nivelamento? A gente vai pegar um papelzinho, então no caso eu vou pegar esse daqui de dentro, esse pedacinho de papel. Eu vou começar com ela aqui no 0, vou mandar a máquina descer até encostar nesse papel. Vou tirar esse bico aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então eu já apertei aqui, na hora que eu subir, esse bico vai soltar. Então, tirei aqui o biquinho, vou deixar do lado. E agora vai tentar nivelar essa área de trabalho aqui. A mesa tem que ser perfeita, senão a gente nunca vai conseguir ter uma área de trabalho boa. Uma das maneiras de ter uma mesa perfeita é você mandar a própria fresa fresar a mesa. Ela vai passar no nível 0 em toda a mesa, fresando a mesa, né? Arrancando tudo que tiver torto. Isso é uma maneira. Mas não pode ser uma mesa igual a nossa aqui. Mostra a estrutura da nossa mesa.
A gente tá fazendo os testes, essa mesa aqui, ó, ela claramente ela fica com uma flecha aqui no meio, né? Ela fica encurvada. Então a gente precisa de uma mesa melhor, mas por enquanto a gente vai dar uma nivelada básica aqui nessa mesa. O processo de nivelamento é o seguinte, você vai descer com o Z, descer com o Z aqui no primeiro ponto, que é o ponto 0. E aí, agora eu vou descer devagarinho até ele encostar nesse papel. Então eu vou descer, agora eu vou de 0,1 em 0,1 passo. Beleza, ó, tá vendo? Então agora ele está prendendo meu papel aqui, está começando a arrastar no meu papel. Então eu sei que foi no menos 28,80 que ele desceu até aqui. Agora eu vou até ali no outro lado, vou subir o Z um pouco. Eu tenho que gravar que foi no menos 28,80. Agora nós vamos mandar o X lá para a ponta e vamos testar ele lá. Agora eu vou descer até o 28,80. Já não deu, né? Já está quase encostando. Bom, a gente está no 26,80. Esse lado já dá para saber que ele está 2 milímetros mais baixo que aquele lado lá. Essa perna está mais baixa. Então o que eu vou fazer? Eu já sei que esse lado aqui está mais baixo. Mas antes de começar a mexer, eu vou olhar aquele lá. Esse aqui está mais baixo 2 milímetros basicamente que aquele, né? Já deu aí? Bem perto, né? É bem folgado. Nós temos mais 1 milímetro. Já encostou. Encostou, né? No menos 26. Então de 26 para 28,80, a gente vê que aqui também aqui é onde está com mais diferença, né? 3 milímetros. Então a partir disso eu vou dar uma configurada básica aqui, vou dar uma subidinha aqui nos meus pés. Vou subir primeiro esse aqui, depois aquele lá mais um pouco, provavelmente aquele um pouquinho, e vou fazer esse teste de novo para começar a ter certeza. Eu nem cheguei a usar o papel agora, porque a diferença está tão gritante que não dá nem para usar o papel. Mas a ideia é que todas elas, quando eu descer numa mesma coordenada de Z, elas vão deixar esse papel passando embaixo sem dificuldade.